Bem, meus irmãos, nós estamos aqui de volta. Nós estamos aqui trabalhando com as pessoas hoje, né, explorando um pouquinho aqui sobre o que está escrito lá em 2 Pedro, capítulo 3. A vinda do Senhor, né, Jesus, e o seu significado. Então nós estamos falando lá, né, do que vai acontecer, do que Pedro está lá recordando, despertando a mente das pessoas, porque nós temos que ficar todo o tempo recordando, falando para as pessoas assim: olha, desperta, se lembre, recorde do que está escrito, porque o que Satanás faz é o que Paulo disse lá na palavra de Deus, que o príncipe deste século tem cegado o entendimento das pessoas à luz do Evangelho. Você veja que as próprias pessoas que trazem o título de evangélicas são fracas de entendimento da Bíblia. Elas entendem de dízimo. Olha, se eu dar 10%, o Senhor vai abrir a janela dos céus e vai derramar sobre mim bênçãos sem medidas. O pastor falou que se eu dar a minha oferta, se eu pegar aqui e dar meu tudo, Deus vai me prosperar. Se eu fizer a campanha de 7 dias, eu vou conseguir uma namorada, um namorado, um marido. Aí quando consegue, é um mau marido e uma má esposa. O que conseguiu, né, com aquela campanha que diz que foi bênção de Deus, o casamento não demora 1 ano. Daqui a pouquinho estão quebrando no pau, um traindo o outro e se separando e sendo um mau testemunho, antes de ficar solteiro. Como diz, encalhado. Entendeu? Porque pelo menos seria menos vergonhoso, né? Porque o que tem de irmãozinho aí dentro da igreja, que tem acumulado, né, casa e divorcia, casa e divorcia, casa e divorcia, são muitos. Começando por pastores. Começando por muitos pastores aí. Tem uns aí que a esposa morre, não demora muito, já estão casando. Não sei que amor é esse que eles sentem, que são casados 20, 30 anos, né? A esposa morre com 6 meses, 3 meses, já casam de novo. Não sei que amor é esse. Eu tenho aqui a minha esposa, eu sou casado com ela há 34 anos, não é meses, é 34 anos. Eu acredito que se ambos, um de nós, pelo amor que nós temos, né, um pelo outro, pela satisfação que nós temos de estar perto um do outro, se amanhã depois um de nós perder, ambos vão sentir pra caramba. Vão sentir. Não vai ser fácil falar assim, com alguns meses eu tô, tem que superar. Sim, tem que superar, mas não é fácil. Não é fácil. E o que eu acho engraçado, que sempre casam com uma novinha. Sempre, sabe, se envolve com uma novinha. Pessoal, olha, às vezes eu falo as coisas aqui, as pessoas pensam que eu estou com achismo. Não é achismo, meus irmãos. Eu estou falando para você a realidade do que Deus permite que eu veja e tome conhecimento, para mim poder falar assim: fariseus hipócritas, o que tem de sujeito com título de bispo, pastor, apóstolo, missionário, que almejaram o episcopado, que são fariseus hipócritas, está certinho com o que a Bíblia diz dos últimos dias. O próprio Pedro aqui fala, né, deixa eu voltar aqui, em 2 Pedro, deixa eu ver, em 2 Pedro, os falsos mestres, seu caráter e obras, e o justo castigo. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresia destruidora até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo a repentina destruição. É o que a Bíblia diz, dissimuladamente, enganosamente. Entendeu, pessoal? Sem moral. É o que eles vão fazer, dissimulados. O que tem de pregadores aí dissimulados, cheios de heresias, por isso que a gente vê aí, nessas plataformas aí, uma vergonha
E fica lá uma porção de gente seguindo essas pessoas. Fica lá. Uma porção de gente lá pulando, engole-pula, entendeu? Caindo pelo chão, rolando. Mulheres que, às vezes, aceitam certo tipo de unção. Outro dia eu estava vendo uma notícia de uma unção que o cara fazia nas partes íntimas da mulher. E ela deixava. São umas coisas que eu fico vendo, que eu falo assim, ó, isso não é ingenuidade. É a pessoa que é cúmplice. Porque, pelo amor de Deus, então a gente começa a se deparar com certas situações que eu, na minha sã consciência, eu não consigo, pessoal, entender. Eu não consigo entender. Porque a Bíblia é clara. Quando eu, espiritualmente, sou guiado pelo Espírito Santo para interpretá-la, para discernir. Não é uma emoção eu pegar a Bíblia e numa emoção carnal. Só vai vir coisas carnais. As pessoas que pegam a Bíblia para trabalhar ela de forma carnal, só vai ser essas heresias que nós vemos por aí, com a Bíblia na mão. Essas portinhas de igreja que abrem por aí, que são loucos, que querem fazer daquilo ali, entendeu? Um ganho. Mas faz um histórico deles e pergunta a seus ex-chefes, seus ex-patrões, como é que eles eram no local de trabalho. Faz uma sindicância e pega a carteira de trabalho deles para você ver. Qual é o histórico que você vai encontrar? Preguiçosos, não paravam em emprego. Você vai ouvir falar mal. Pega o ministério, lá no ministério em que ele fazia parte, e pergunta como é que ele era no ministério lá. E por que ele foi excluído ou por que ele era deixado de lado. Era mulherengo, não tinha comprometimento, ia para a igreja para ficar olhando as moças, ou vice-versa. Eu estou mentindo, Jesus? Jesus, olhando para esse sol que brilha aí, que eu não consigo nem olhar direito, com o olho fechado. Eu estou mentindo, Jesus? Jesus sabe que eu não estou mentindo. E Ele sabe que eu não estou mentindo. Por isso que eu vou me encontrar com Ele num dia, lá, ó, nas nuvens, porque eu não estou mentindo. Eu não venho aqui para ficar aqui mentindo para vocês. É a realidade. Por isso que quando eu disse no vídeo anterior lá, né, que eu não fico procurando pregadores, e muitas das vezes eu fico ouvindo os meus áudios, porque não que eu despreze outros pregadores, que eu sou o bambambam, que eu sou o dono da verdade. Mas eu não fico procurando. Porque eu já tentei ouvir alguns aí, e eu falei assim, olha, é melhor me ouvir. É melhor me ouvir. Porque tem uns que sobem no púlpito para ser contadores de vantagem. Contadores de vantagem, para se acharem só porque ele tem aquele púlpito ali. Eles são os donos da verdade, são os conhecedores, são os cientistas, são os estudiosos que sabem tudo. E coitado, pessoal. Pessoal, eu já estive no púlpito. Tá bom? Vocês não me vê aqui eu enchendo a boca para dizer assim, pastor Joel, pastor, mas eu tenho essa unção de Deus. Deus me deu essa unção. Ele me deu. Eu segui juntamente com a minha esposa todos os protocolos legais dentro de ministério para ser ordenada a pastor. Eu segui todos os protocolos para me ser ordenada a pastor. Eu tenho, se eu quiser, eu tenho todas as condições legais dentro do protocolo do episcopado para mim, caso quiser, eu abrir uma igreja. Eu não tenho nada que me condene. Nada. Mas eu resolvi fazer desse meio aqui, esse canal aqui, a minha igreja, para mim poder vir aqui e falar. E fazer desse lugar aqui um cenário que o quanto que eu gosto de estar nesse lugar aqui. Muitos de vocês aí que me acompanham desde lá de trás, vocês estão familiarizados
que eu sempre estou nesse cenário aqui, fazendo meus vídeos. Vocês que já me acompanham aí há anos, vocês sabem o quanto é real o que eu estou falando. Não é verdade? Porque eu não vivo, meus irmãos, uma emoção. Eu não sou camaleão que muda de cor. Eu permaneço aqui. Vou levando minhas pancadas, vou ganhando experiência, entendeu? Vou vigiando, vou me policiando, entendeu? E vou tocando a minha vida. Bem com Deus, graças a Deus, eu estou bem com Deus. Pode ser que eu não esteja bem com algumas pessoas. Pelo lado delas, não pelo meu. Porque tem pessoas que elas só se sente você bem com elas quando você está atribuindo para elas vantagens, benefícios. Quando você já não é uma fonte de benefícios para ela, de vantagens, aí elas acham que você não está bem, mas não é que você não está bem, elas que não estão bem. Não é verdade? Porque cada um tem as suas lutas, cada um tem as suas demandas. Correto? Essa é a realidade. E eu tenho as minhas. Só Deus sabe o que eu passo para me colocar dentro de casa uma dúzia de banana, um arroz, um feijão, para mim ter as minhas coisas. Só Deus sabe o que eu passo. Só Deus sabe as lutas que eu venho enfrentando. Com o ser humano aqui nessa terra, quando eu digo assim, como está difícil amar o próximo como a mim mesmo, você que tem uma sanidade, você sabe do que eu estou falando. O ser humano se tornou um ser que é complicado você cumprir o mandamento, amar o próximo como a si mesmo. Você tem que estar muito cheio de Deus. Você tem que ter dentro de você o amor de Deus. Amar a Deus em primeiro lugar de verdade, para que por meio dele você venha amar o próximo. Porque se for deixar por conta nossa, não tem como amar o próximo como a nós mesmos. Não vou dizer na sua totalidade, mas você não vai conseguir amar o próximo. Você vai selecionar. Bem, esse aqui eu vou amar, esse aqui eu vou odiar, esse aqui eu vou, sabe, se eu puder. Essa que é a realidade. Mas como nós amamos a Deus, nós ignoramos muitas coisas. Nós vamos tocando a nossa vida. Porque a Bíblia, em 2 Timóteo, capítulo 3, ela já nos fala as características que nós encontraríamos nos homens nos últimos tempos. Os males e corrupções dos últimos dias. Os males e as corrupções dos últimos dias, lá de 2 Timóteo, capítulo 3, não está falando de terremoto, maremoto, de tsunamis, de vulcões, de guerra. Os males e as corrupções dos últimos dias estão falando exatamente do caráter do homem. E diz lá, o que eu sempre repito aqui, se tornarão mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Então, quando nós pegamos a Bíblia ali em Pedro e nós vemos a vinda do Senhor e o seu significado, nós vemos ali o seguinte, que tudo isso aí, só vou mostrar para vocês um pedaço. Tá aí, o mundo aí, Eu passei ali embaixo ali, já estão preparando lá um toldo grandão, porque hoje vai ter um time de futebol que joga aqui contra o outro e é final. Aí o pessoal já prepara, eles fazem festa para tudo, para beber, para poder, tá aí, o mundo aí. Mas o que acontece? A Bíblia diz que existe um fogo entesourado, que escarnecedores, lá em 2 Pedro 3,7, você precisa ouvir o vídeo anterior a esse, isso aqui é a segunda parte, para você entender a sequência, existe um fogo entesourado para esse mundo. Esse mundo vai terminar em fogo. Você pega lá as trombetas, pega lá depois das cartas das igrejas, começa lá a ler as trombetas, os selos, os ais. Começa a ler lá, para você ver os eventos, tudo que
que aqueles cientistas, tinha um cientista aí que estava chorando, né, deu a notícia aí do problema do mundo, ignorado por muitas pessoas, e eles choraram lá quando estavam falando dos problemas do nosso planeta, né? Pega lá Apocalipse e vê se o que eles estão falando não está lá nos eventos lá de Apocalipse. Vê lá o que está acontecendo. Pega lá, ore a Deus, fala, Espírito Santo, me dá uma interpretação aqui. E lê lá. Por isso que João ficou fora de si, com o que ele viu. Diz que em momento ele caiu, com que a revelação que Deus deu para ele na ilha de Pátimo, do Apocalipse. Se nós lemos, nós já ficamos atemorizados. Imagina a pessoa ver, né, Deus passar um filme para ela. Meu Deus, eu estou falando e até me arrepio aqui, pessoal. Mas o ser humano não desperta para isso. Quando nós falamos assim, olha pessoal, entra no processo, no projeto do arrebatamento. Porque se você ficar nesse mundo pós-arrebatamento, melhor fora que você morra. É preferível a morte do que viver a grande tribulação nesse mundo. É preferível a morte. Morra, mas não queira viver neste mundo a grande tribulação e morra salvo, tá? Morra salvo. Morra salvo. Porque quem morre salvo no dia do arrebatamento, Tessalonicenses fala que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E junto com os vivos que ficarmos, iremos de encontro, ó que nuvem lá atrás, ao encontro do Senhor nos ares. Então, meus irmãos, o alerta está sendo dado. Nós estamos procurando fazer que nem Pedro fez ali, recordar as pessoas. Fazer as pessoas se recordar do que está escrito na Bíblia. Elas tomar conhecimento. Lê a Bíblia. Você já leu a Bíblia? Ou ela está de enfeite na sua casa? Você já pegou lá Gênesis, veio lendo Gênesis, Êxodo, né? Números, aí veio lá Levítico, Deuteronômio, você já leu lá Juízes, já veio lendo? Já pegou lá para ler o Novo Testamento, a história de Jesus, dos discípulos, dos apóstolos, como se formou a igreja a partir de Atos dos Apóstolos? Pega lá a formatação da igreja, como nasceu a igreja, né? De Atos para frente, ele começa a se formatar e configurar a igreja. Só nos primeiros versículos você já vai ver a identidade da igreja. Aí você vai vendo lá, ela se desenvolvendo, as exortações, as doutrinas. Veja se é o que nós vemos hoje. Eu não sei onde eles aprenderam isso. Eu não sei. Eles determinam o dia para você participar da ceia. Eles que ditam assim, ó, a ceia você só vai tomar uma vez no mês de tal dia. Entendeu? É eles que determinam. Ó, você vai dar o dízimo. Se você não dá o dízimo, o diabo vai entrar na sua vida e vai determinar. Eles mesmos já estão amaldiçoando você. Da boca daqueles que deveria vir a libertação, a bênção, eles estão amaldiçoando você. Porque você deixar de dar o dízimo, não te amaldiçoa. Não te amaldiçoa. Então era para esse mundo ser amaldiçoado. Como o é, né? Mas não dentro do contexto do que eles falam de dar o dízimo. Porque o vizinho da sua direita, da sua esquerda e frente, que tem, às vezes até mais do que você tem, não dá dízimo. Essa que é a pura realidade. A bênção de Deus não está vinculada em você dar ou não dízimo. Está em você amar Ele, obedecer Ele. E amar o próximo. Tá certo? Então, meus irmãos, o vídeo está chegando aí no tempo final. Tá certo? Eu vou encerrar por aqui. Saiba de uma coisa. O arrebatamento da igreja vai acontecer. Creia ou não creia. Quer continuar vivendo essa vida? Continue. Mas este mundo vai ter um fim. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.